Chegou o calor e como chegou, não? E ouvi falar que cada vez vai apertar ainda mais. Então, quais são os cuidados especiais que nós devemos ter nessa época de calor com os nossos aparelhos elétricos e eletrônicos? Vamos falar sobre isso? Gente, eu vou pedir já, hein? Já vou pedir já um like, dê um like. Tenho certeza que vocês vão gostar muito desse vídeo. Está no momento adequado para falar sobre isso, não? Então já deixa o like, já se inscreve no canal, porque lá no finzinho vocês não vão esquecer, hein? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos falar sobre o nosso queridinho, sobre o celular. Gente, o celular, ele esquenta. Então nada de ficar deixando o celular em superfícies quentes. Ou em cima de forno, o espaço onde pegou o sol, e muito menos dentro de um carro fechado. Não deixe os celulares dentro de carro fechado. E outra coisa, nada de ficar deixando o celular carregando a noite inteira do lado da sua cama. Isso é uma coisa que muita gente faz e é um erro. É claro que o celular e o carregador tem uma proteção neles que assim que completa a carga, desliga. Mas pode falhar. E quantos casos a gente não fica sabendo de celular que chega a explodir por causa disso? Então, não deixem celulares carregando a madrugada inteira, a noite inteira. Isso não só nesse momento, mas quando tiver, durante o dia também. E outra coisa, acabou a carga? Não deixem o carregador direto conectado na tomada. Ele também esquenta muito, pode danificar ele. Outra coisa muito importante nesse calor, o que é? O nosso ventilador. Esse aqui é um ventilador de parede. Então, tanto para ventilador de parede como ventilador de mesa, aqueles que você tem, né, aqueles de casa, mesma regra, limpeza. O ventilador, conforme ele venta, ele puxa o ar através dessas cavidades. É onde refrigera o motor. Aqui o ar entra e refrigera o motor. Então, conforme entra pó e sujeira, forma uma camada aqui e isso faz queimar o motor do ventilador. Então, o que você deve fazer? Pega um pincelzinho e passe nesse pó. Nem que você derrube o pó para dentro, puxe um pouco para fora, certo? Se você tiver firmeza, habilidade de conseguir desmontar o ventilador, melhor ainda. Se você não sentir confiante para desmontar, faça essa limpeza. Derrube o pó para dentro, aí depois você pega um secador de cabelo e, né, o secador de cabelo na posição de frio, sem esquentar, sopre nele aqui, sopre na frente, certifique-se que você deixou o motor totalmente limpo. O próximo, veja que coisa mais linda que ficou o micro-ondas da Dona Maria. Olha a fotinha daqui, ó. Só que ela cometeu um erro, né? Você já deve ter entendido, né? O micro-ondas, assim como diversos outros aparelhos, eles têm umas aletas para resfriar. Por quê? Todo aparelho elétrico e eletrônico cria um certo aquecimento dentro dele. O micro-ondas, por exemplo, ele tem essas aletas aqui, ó, para refrigerar, para sair o ar quente de dentro dele. Então, quando você tampa, né, o que vai acontecer? Você pode queimar o micro-ondas, ou no mínimo diminuir a vida útil dele. E já que estamos falando em aquecimento, essas toalhinhas aqui, dependendo do material que ela for, até ela vai esquentar, ela pode até pegar fogo. Por que não, né? Pegar fogo na toalhinha, no armário, na cozinha, na sua casa toda. Às vezes a gente tem que ser um pouco dramático, às vezes, para a pessoa entender a seriedade de certos assuntos. E já que estamos na cozinha, vamos falar um pouco sobre a geladeira. Me responda agora, sem sair daqui, sem sair desse vídeo, a que distância a sua geladeira está da parede? Você sabe dizer? Você sabe que a geladeira tem que manter uma distância de pelo menos 15 centímetros da parede. Por quê? A geladeira, ela troca o calor de dentro dela para fora. Então ela resfria a parte de dentro, a parte interna, e esquenta a parte de fora. Não é verdade? Quem que nunca usou a parte de trás da geladeira para secar uma roupa, uma toalha, uma coisa assim?
Eu, quando era criança, pelo menos só tinha 2 uniformes da escolinha. De vez em quando, né, a mãe lavava naquela correria e 3 filhos, né, e de manhã cedo tinha que estar com o uniforme seco. A mãe punha lá atrás da geladeira, né? Isso também é uma coisa que muita gente ainda faz hoje, mas também não deve ser feito. Isso vai detonar a vida útil da sua geladeira. E outra coisa, a distância, estávamos falando, né? A distância entre a geladeira e a parede também. Ela tem que ter espaço para refrigerar, senão ela também vai queimar. E quando o marceneiro dos móveis planejados faz um nicho em que a geladeira entra apertada, justíssima? Será que está certo isso? Não, também não está. Cada manual de geladeira deixa bem claro a distância que ela tem que manter, tanto do fundo com a parede, as laterais e a parte de cima dela. Ela tem que refrigerar, tem que entrar ar pelas laterais, certo? Quando você deixa um espaço entre as laterais, o ar entra pela lateral da geladeira, vai até o fundo e ajuda a refrigerar a parte de trás da geladeira. O correto, quando é feito o móvel planejado, é que fique um espaço assim em cima da geladeira. Veja, essa abertura em cima da geladeira. Essa abertura, para que serve? Todos nós sabemos que o ar quente é mais leve que o ar frio. Então, conforme o ar de trás da geladeira esquenta, o ar frio penetra pela lateral da geladeira e esse ar quente sobe. Então, o ideal é que em cima do armário planejado tenha um espaço para que esse vapor, esse calor da geladeira saia por ali. Então, você sabe se a sua geladeira, o espaço que ela está obedecendo todas essas normas? E já que estamos ainda na cozinha, vamos olhar aqui para o lado e temos a chamada torre quente, que é quando o móvel planejado coloca no mesmo espaço o forno elétrico e o micro-ondas. Nesse caso, tanto o forno elétrico como o micro-ondas vão gerar calor, muito mais então o forno elétrico, né? O forno elétrico gera muito calor. Então a mesma coisa da geladeira, ele tem que ter um espaço para resfriar. O calor dele, o forno, quando ele não está ali fechado dentro do nicho dele, ele também tem essas aletas para refrigerar. Aí você fecha dentro de um caixotão lá, o que vai acontecer? Ele não vai ter por onde dissipar esse calor, vai prejudicar tanto a ele como o seu armário também. Então, em cima da torre quente também tem que ter essa abertura aqui, ó. Da mesma forma da geladeira, também tem que ter essa abertura. Em muitos casos, o marceneiro deixa o espaço para essas gradinhas aqui, ó. Então essas grades, elas vão ajudar a refrigerar o forno elétrico e o micro-ondas. Então esses são alguns itens, alguns conselhos, algumas dicas sobre cuidados especiais com nossos equipamentos, tanto elétricos como eletrônicos. Na verdade, todo equipamento elétrico, eletrônico, ele gera calor nas suas placas, ele tem que dissipar esse calor, ele tem que ficar no lugar ventilado, refrigerado. Ok? Então, isso não é só na época de calor, todos os momentos, mas nessa época de calor, o cuidado deve ser ainda maior. Ok? Então, se gostaram do vídeo, curte, dá um clique no joinha, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative os sininhos para receber notificação de cada vídeo que sair. Obrigado por assistir até agora e bora para o próximo vídeo.